Pastor Alex, pode abrir seu microfone, por favor. Abre seu microfone. Não está chegando seu áudio. Não estou ouvindo. Agora sim. Talvez seja um jeitinho aí no seu fio. Agora sim. Estava vendo que estava chiando um pouquinho. Se porventura estiver falhando, os irmãos me falam que eu vou para o celular, viu? Estou no computador. Certo. Amém? Amém. Eu quero ler um texto, queridos, não tomando tempo dos irmãos. Aqui para mim já vai dar 2:30 da tarde. Daqui a pouco vou trabalhar, mas não podia deixar de estar com os irmãos neste momento. Lucas capítulo 11, versículo 5, vou ler apenas 3 até o 8. Lucas 11, capítulo 11, versículo 5 até o versículo 8, apenas 3 versículos. Que diz, versículo 5, disse-lhe também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e ele lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e tenho que lhe oferecer, e não tenho o que oferecer. E ele de dentro responde, não me incomodes, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos acomodados. Vai dormir, não posso levantar-me para atender. Eu vos digo que mesmo que se não levantar para dar os pães por causa da amizade, ele levantará por causa do incômodo. Amém? A palavra de hoje é sobre constância. Né? A Bíblia diz que nós devemos ser constantes. E esse texto aqui mostra um homem que Jesus ele conta uma parábola sobre um homem que vai na casa do seu amigo pedir pão emprestado. Isso é muito típico de cidades pequenas no Brasil, né? De que quando falta o sal, o colorau, quando falta o café, quando falta o açúcar, quando falta o óleo, aí vai na casa da vizinha pedir emprestado, me empresta uma xícara ou uma lata de óleo, quando eu fizer a feira eu te devolvo. É muito típico de cidades pequenas acontecer isso. Né? Então, nós somos de uma cultura que talvez hoje não aconteça com tanta constância, mas ainda existe isso no nosso meio Brasil, porque a gente acaba tendo, não vizinhos, mas acaba tendo família. Acaba a comunidade sendo inserida dentro da nossa família. Vai lá na casa da Dona Maria e pega com ela lá uma lata de óleo, depois, quando eu fizer a feira, eu pago. Ô, Dona Maria, me deu uma xícara de açúcar para fazer um café, chegou a visita agora e acabou o açúcar. E assim sucessivamente. Aqui conta a história de um amigo que vai na casa de outro. Aqui não conta, não diz que é inimigo, não diz que é conhecido, não diz que é simplesmente o vizinho, diz que é um amigo. Ele vai na casa de um amigo para pedir pão emprestado. E a narrativa bíblica, a parábola diz que esse amigo já estava deitado, já estava ele e os seus filhos já estavam acomodados para dormir. E de repente alguém bate na porta. Ei! Ei! E talvez não foi uma nem duas vezes. Ei! Amigo! Eu preciso de pão emprestado, porque chegou um amigo na minha casa e eu preciso, de alguma forma, satisfazer, porque eu não tenho o que oferecer a ele. O amigo de dentro de casa diz o quê? O amigo, olha, não me importunes, porque eu e meus filhos já estamos acomodados. Mas Jesus disse, ainda que este homem não abra a porta, pela amizade ele vai abrir a porta pela constância, pela existência. O que nós entendemos aqui, queridos, é que este homem ele não bateu uma, duas vezes, ele bateu várias vezes para haver uma insistência, uma constância. E Jesus disse, esse homem vai atender por isso. Queridos, nós vemos essa narrativa com o propósito da parábola de Jesus, que é de ensinar aos discípulos a importância da insistência na oração, da persistência na oração. Estamos vivendo um tempo no qual nós precisamos orar, orar, orar e orar e orar. Certa feita, um dos grandes homens conhecidos pela Bíblia,
pela mídia, pelo mundo. Ele diz o seguinte: ore até que sinta vontade de orar. Nós precisamos orar. 2 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Nós lemos um texto que 2 Crônicas 7,14, que é muito divulgado: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei dos céus. Deus quer ouvir a nossa oração, perdoarei os seus pecados. Deus quer perdoar o nosso pecado e quer sarar a nossa terra. A nossa terra está enferma. A nossa terra está enferma. Estamos combatendo contra um inimigo invisível. Estamos combatendo contra o mal. E o Senhor tem dito para a igreja: ora, ora, mantenha a constância, a insistência. Deus, mas tem gente morrendo, ora. Deus, tem gente entubado, ora. Deus, tem gente doente, ora. Deus, tem gente com medo, ora. Deus, tem gente tomando vacina e não está resolvendo, ora. O segredo é orar, é ser constante, é ser persistente na oração. Nós não podemos parar. Deus não está pedindo, não está dizendo para nós pararmos, para nós nos acomodarmos. Deus está nos chamando para uma batalha. Certa feita, o próprio Deus disse para o povo de Israel: eu os levei no deserto para provar o vosso coração. E Deus muitas das vezes nos permite para o deserto para provar nosso coração. Será que somos constantes? Será que somos abundantes na obra do Senhor? Na presença dele? Queridos, quantas pessoas desistiram da caminhada e desviaram do caminho? Quantas pessoas retrocederam? Quantas pessoas, por não ter culto, não ter um momento de igreja reunida, desistiram da caminhada da fé cristã? Queridos, a Bíblia nos mostra isso, que haveria tempos difíceis. A Bíblia diz: haverão tempos difíceis. E esse é um dos tempos difíceis. Estamos aqui na Europa. E a última vez que tivemos culto na igreja foi em outubro do ano passado. Nunca mais nos reunimos como igreja. Estamos, queridos, alguns longos meses sem cultuar na igreja. Nós temos buscado ao Senhor constantemente, pedido ao Senhor: Deus, reaviva o coração dos crentes, renova a fé dos crentes, para que eles não desistam da caminhada cristã. Nós não podemos, queridos, parar. Estamos numa batalha ferrenha. Estamos numa batalha constante. Estamos num lugar, queridos, onde a Europa hoje, onde muitas coisas é normal, muitas coisas é assim mesmo, o qual nós, dentro daquilo que conhecemos da palavra, é a normalidade para nós. Queridos, eu acredito o seguinte, que Deus, ele tem coisas boas para fazer nas nossas vidas através da constância ou da existência da oração. Eu me lembro da mulher que vai até a casa de um juiz e bate na porta dele: julga minha causa. E ele diz: eu não julgo a sua causa. E ela lá constantemente dizendo: julga minha causa. Imagina essa mulher batendo na porta do juiz todos os dias: julga minha causa, julga minha causa. E esse homem diz: eu não temo a Deus e nem aos homens, mas por causa da sua constância, da sua insistência, eu vou julgar a sua causa. Quantas outras histórias de constância que nós vemos a Bíblia nos mostrar, e nós vemos ali do próprio Deus narrando, o próprio Jesus contando entre parábolas ou dando palavras sobre isso. Queridos, nós precisamos viver a persistência e a constância da oração. Poderia ser que aquele amigo não levantasse pela amizade, mas ele levantaria pela insistência. Talvez aquele amigo não levantaria pela amizade que ele tinha com o amigo. Ele talvez não consideraria o vizinho, ele não consideraria o amigo, mas ele considerou a insistência daquele homem, porque se aquele homem continuasse batendo, ele não iria dormir. Então imagina, eu vou levantar, vou dar logo esse pão para ver se ele vai embora. E é isso que aconteceu. E é isso que Deus está nos ensinando. E esse é o ensino, queridos, desta tarde aqui, desta manhã em Brasil. O ensino, queridos, é que continue pedindo, continue buscando, continue batendo.
Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Queridos, nós precisamos entender isso. O próprio versículo 9 diz isso, que pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós precisamos viver isso, queridos, todos os dias. Eu e você, nós como cristãos, nós nunca devemos vacilar a nossa certeza de que Deus pode responder a cada um de nós como filho. Que o buscamos assim, queridos, quando nós buscamos, assim nós devemos continuar pedindo. Senhor, insistentemente, faça o milagre. Porque o próprio Deus diz que qual filho que pede o pai um pão, o pai vai dar uma serpente ou uma cobra? Ele mesmo diz como pai. Ele tem coisas boas para nós, queridos. Ele tem coisas boas para nós. Sejam desafiadores e não desanimadores. Que nós sejamos desafiadores e não desanimadores. Que possamos, queridos, viver a constância da fé, da graça, da intercessão, da oração, da busca, da fidelidade, da honra a Deus, da honra à nossa liderança, da honra aos nossos filhos, da honra ao nosso cônjuge. Que possamos viver isso todos os dias. Amados, talvez vocês estejam dizendo, pastor, para você é fácil. Não, para mim não é fácil, para ninguém é fácil. Cada um está dentro do seu ciclo, dentro do seu globo, dentro da sua dificuldade. E é dentro dessa dificuldade que Deus vai honrar, é dentro dessa dificuldade que Deus vai promover, é dentro dessa dificuldade que Deus vai fazer milagre. O meu problema não é maior do que o seu não é maior do que o meu. Cada um está inserido dentro daquilo qual Deus possibilita, para que Deus possa provar o nosso coração também. Não pare, não desanime, viva uma constância, uma insistência diante de Deus. Eu não estou dizendo, queridos, para colocar Deus contra a parede, que ninguém coloca Deus contra a parede. Eu estou falando, queridos, sobre a insistência de estar orando diante do Senhor, acreditando que Ele vai fazer coisas infinitas nas nossas vidas. Eu tenho um testemunho de uma amiga, irmã, uma pastora, interessante, lá do estado do Espírito Santo, na cidade de Colatina. Colatina hoje está famosa, devido ao prefeito Sérgio Meneghelli. Eu sou capixaba, sou da cidade. E, meu irmão, queridos, uma vez, ela colocou no coração o desejo de orar pelo seu marido, que não era crente, não acreditava em Deus, não era cristão. E Deus ministrou o coração dela para que ela fizesse uma campanha de 7 quarta-feira na casa dela, 2 horas da tarde. E ela começou a fazer essa campanha toda quarta-feira, e ela convidou uma irmã para ir, essa irmã convidou outra, que convidou outra, que convidou outra, que convidou outra, que convidou outra. Daqui a pouco tinha muita gente na casa dela, 7 quarta-feira. Só que quando chegou na 7ª quarta-feira, Deus disse para ela, não pare, continue. Dessa 7 quarta-feira foi para 1 ano de campanha de oração às quartas-feiras. A gente já dizia, vamos lá na oração na casa da irmã Maria Martins. E nós íamos para a oração. Queridos, depois de 1 ano de oração, ela fazia o seguinte, ela fazia o culto, o marido chegava às 5, então ela fazia o culto de oração de 2 às 4h30. 4h30 ia todo mundo embora, quando ele chegava não tinha ninguém em casa. Mas teve um dia que as irmãs começaram a conversar e tomar café e conversa e bate papo e conta testemunho e vai contar milagre, vai contar bênção, vai contar isso, aquilo outro. Mas aí, de repente, queridos, o marido chega. Da hora dele chegar, ele chega. E ele pega o facão e corre atrás de todo mundo dentro de casa e diz, eu não quero crente na minha casa. E Deus diz para essa mulher, continue fazendo a campanha de oração às quartas-feiras. Ele disse, eu não quero oração na minha casa. E ela dizia, Deus me deu estratégia, porque meu marido vai chegar. E ela começou de novo a campanha. Um dia, queridos, ele tinha um carro, eles eram distantes, ele ia com as 2 crianças para a igreja sozinha. E ele dizia que ela ia atrás do pastor, que tinha caso com o pastor, que não sei o quê. E ela dizia, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus vai te libertar. Ele disse, não liberta nada, não tô preso a lugar nenhum. E essa mulher, queridos, na insistência, orando para que Deus libertasse o marido, e Deus levantou um vaso e disse, eu vou libertar aquele homem, vou transformar o coração dele. E ela acreditou, eu creio que Deus vai libertar, Deus está ouvindo minha oração.
Queridos, existem orações que Deus ouve, mas nem sempre Deus age no nosso tempo, ele age no tempo dele. E aquele homem começou a odiar mais e mais crente. E parece que ele ficou pior. Um dia ela foi fazer um culto de ação de graça na casa dela. Ele disse, na minha casa eu não quero ninguém. Ela falou, então vamos fazer, irmãos, na frente de casa. Ele disse, na frente da minha casa eu chamo a polícia. E não quero que use a energia da minha casa para ligação, não, para gastar energia. Ela fez o culto de ação de graça na frente da casa do vizinho e pegou a energia emprestada do vizinho. Olha o vizinho aí de novo. Queridos, e Deus disse, eu vou salvar este homem. Passou 5 anos e Deus não salvou o marido. Passou 10 anos e Deus não salvou o marido. 15 anos e Deus não salvou o marido. E uma irmã virou para ela e falou, irmã, já tem 15 anos. Eu acho que a pessoa se precipitou. Ela disse, eu acredito que foi Deus que falou. E Deus vai salvar meu marido. E toda quarta-feira ali, ela orando. E Deus disse, eu vou salvar. 25 anos orando, queridos. 25 anos ela orando para que Deus salvasse o marido, porque ela acreditava que foi Deus que falou. Existem situações no qual Deus fala, Deus traz promessa, quer que nós permanecemos persistentes, permanecemos ali insistentes, permanecemos ali diante do Senhor, porque o Senhor, Ele prova aqueles o qual Ele ama. É a Bíblia que diz. E a Bíblia, e queridos, é a história, desculpa, a história conta, nossa irmã Maria Martins, eu assisti parte da história. Um dia ela foi para a igreja, 25 anos depois, ela foi para a igreja é o Brasil para Cristo, era longe, era do outro lado de uma ponte, tinha que andar bastante para ir para o culto. E ela pegou as crianças sem dinheiro, porque ela não trabalhava, sem transporte, porque ela não dirigia, não tinha carro. Ele tinha um carro, mas não levava. E ela ia com as crianças, uma no braço e outra arrastando para o culto, dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer milagre. E muitas das vezes ela ia chorando, dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer milagre. Era dirigendo o ciclo de oração, estava lá na frente, tendo compromisso com Deus e acreditando que Deus iria fazer um milagre. Queridos, um dia ele estava na igreja, em casa, ele sentiu o desejo de ir na igreja Batista, que era próxima à casa dele, Igreja Batista Canaã. Me lembro da igreja, do nome, endereço e tudo mais. Rua Anacleto Ragazzi, número 8, no bairro São Silvano. Foi esse o endereço, me lembro piamente como se fosse hoje. E ele foi ali, e disseram que quando ele abriu o olho, ele já estava lá na frente, no altar, com as 2 mãos para cima, dizendo, eu quero Jesus. E hoje, para a glória do nome de Jesus, é um casal de idosos missionários e pastores, para a honra e glória do nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que a nossa constância na oração, o Senhor, Ele faz coisas grandes. É através da nossa constância da oração, é que o Senhor vai mover céus e terra para fazer a obra. O próprio Jesus disse, o próprio Jesus chega diante da pedra qual estava ali prendendo o corpo de Lázaro. Ele diz, tira a pedra, e Lázaro sai para fora. Queridos, 2 coisas que Jesus ele faz antes do milagre que Jesus ele traz para a pessoa. Primeiro, tira a pedra. Depois, desatai o que estava prendendo Lázaro. E depois deixa-o ir. Quando nós entendemos isso, queridos, tirar a pedra e desatar o morto, porque Jesus é quem faz o milagre. Às vezes nós estamos ali enrolando o morto. Tá morto. Jesus diz, tira a pedra. Não, Jesus, está morto, já tem 4 dias, tira a pedra. Jesus, não, vamos mexer com isso não, deixa quieto, não deu certo mesmo. Tira a pedra, desatai-o e deixe ir. Mas como que ele vai estar morto? Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, eu faço viver. Não deixe com que o problema tire a sua constância, o problema tire a sua insistência, mas acredite que existe um Deus que faz milagre mesmo em meio à tribulação, existe um Deus que faz milagre mesmo em meio à pandemia, existe um Deus que traz transformação, existe um Deus que traz bênção sem medida. Deus me trouxe aqui nesta tarde, nesta manhã no Brasil, para dizer que Deus é um Deus que faz milagre, Deus é um Deus que dissipa trevas, Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Ah, pastor, o senhor não sabe da situação, eu não sei. Ah, pastor, o senhor não está assistindo nada, eu
assistindo nada, mas existe um Deus que tudo pode, existe um Deus que tudo vê, e existe um Deus que executa todas as coisas, e é por Ele, e é através dEle, e é por meio dEle que estamos aqui nesta tarde, nesta manhã. É por causa dEle. Então não desanime, não pare, seja constante na caminhada, seja firme e convicto naquilo qual Deus tem para fazer. Se é um concurso, estude, porque Deus tem poder de te fazer passar através do teu esforço. Se é uma vaga de emprego, se capacite, porque Deus é capaz de abrir a porta através do seu esforço. Não espere só, Deus vai fazer, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que Deus me deu condições de fazer, e Deus vai fazer o impossível. Tirar a pedra não é com Deus. Desatar o morto não é com Deus, mas trazer a vida é com Ele. Eu tiro a pedra, eu desato, mas Deus traz a vida. Eu estudo, eu viro à noite estudando, me capacitando, é Deus que abre a porta. Deus, ele vai fazer coisas tremendas. Ah, pastor, meu marido não se converte. Ah, pastor, meu filho não se converte. Eu vou pagar o preço. Eu oro. Deus faz um milagre. Que o Senhor, nesta manhã, aí no Brasil, te abençoe com toda sorte de bênção. E que o Senhor, nesta tarde, aqui na Irlanda, nos dê a graça de estarmos constantemente na presença dele, não desistindo da caminhada cristã, não desistindo daquilo qual Deus propôs para nós. Um beijo no coração de cada um de vocês, irmãos, e a minha palavra é: continue, não pare, não pare. Até os maiores homens descritos pela Bíblia tiveram problemas emocionais, mas Deus sempre tinha uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Jesus falou, o próprio Deus falou com Josué: não temas. Oh, glória. O próprio Deus falou com Elias, quando Elias estava ali, entrando em depressão na caverna. Deus disse: faz aqui, Elias, levanta. Ele animou homens que estavam desanimados. O próprio Paulo, ganhador de almas, ele dizia ele dizia o seguinte: eu orei 3 vezes por um espinho na carne, Deus não me tirou, só disse: Paulo, minha graça te basta. Deus animou Paulo. Paulo estava desanimado. Ah, eu já orei 3 vezes, não sai esse espinho. Deus disse: minha graça te basta, Paulo. Aleluia. E o próprio Paulo diz: o bem que quero fazer, não faço, o mal que não quero, estou sempre fazendo. Todos nós temos os nossos momentos difíceis de resistência, mas isso não pode nos impedir de viver uma vida de constância e de persistência. Amém. Nada pode nos impedir. Não é por ser santo, não é por não ter problema nenhum, é por ter um Deus. Amém? Deus abençoe. Quero mais uma vez agradecer a pessoa do nosso irmão Glauber pela oportunidade, agradecer cada um dos irmãos. Amém. Que o Senhor, com toda sorte de bênção, vos derrame bênçãos sem medida para a glória do nome de Jesus. Amém.